Olá pessoal, professor Will, mais uma vez com vocês, tudo bom? Espero que estejam bem, com saúde. Nós vamos iniciar mais uma aulinha aqui, fiz uma revisão de potenciação para a gente dar início aí ao assunto de função exponencial, tá bom? Então a gente vai relembrar uns assuntos aí do nono ano, oitavo ano, não lembro bem, do fundamental, mas são necessários para que nós possamos aí responder a função exponencial sem nenhuma dificuldade, tá certo? Vamos relembrar aqui algumas regras de potenciação. A potenciação, como vocês veem aí, gente, ó, ela nada mais é do que você tem aí alguns elementos, né? Observe esse A que está aqui em vermelho e o M que está em azul. O A nós chamamos de base e o M nós chamamos de expoente, tá bom? É uma forma resumida que a gente escreve uma multiplicação, um produto de números de mesma base, tipo assim, ao invés de você escrever 5 vezes 5, você pode escrever 5 ao quadrado, ao invés de você escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, você escreve 2 à quarta. Então, na verdade, é uma forma resumida aí de se escrever um produto de números naturais ou números inteiros de mesma base, tá bom? Muito bem, então temos aí uma base e um expoente. E a primeira propriedade de potenciação é essa propriedadezinha aqui, gente, ó, onde você dispõe de dois números com a mesma base e expoentes iguais ou diferentes m e n. Então isso quer dizer, ó, isso aí chama-se produto de potência de mesma base, tá? Então a regra é, você vai conservar essa base, observe, ficou o A lá na frente, ó, depois da igualdade, né? Então você conserva a base e soma os expoentes, tá certo? Então se você tiver duas potências com a mesma base, tem que ter a mesma base, tá, gente? Não pode ser base 2 e base 3, aí não pode, tem que resolver individualmente, tá? Aí é o seguinte, tem dois produtos, tem um produto de duas potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes, ó. Aqui tem um exemplo aqui, ó, tipo assim, ó, 5 ao cubo vezes 5 à quarta, então ficaria aí com, repete o 5 e soma 3 mais 4, você tem aí exatamente 5 à sétima, beleza, né? Só relembrar um pouco, né? Aí, isso é café com leite para vocês, mas vamos ver aqui a segunda expressão. Aí diz assim, ó, isso aí é uma divisão, agora aí é o inverso, né? O inverso da multiplicação é a divisão, tá? A divisão de duas potências também com a mesma base, tá? Então você tem A elevado a M de Maria, tá aí, ó, dividido por A elevado a N de navio. O que é que você vai fazer, gente? Ó, você vai repetir a base de novo e não vai mais somar os expoentes, mas vai subtrair, tá bom? Então, esse A também não pode ser zero, tá? Embaixo ali não pode ser zero porque não dá para dividir por zero nenhum número, fica uma indeterminação matemática, né? Então tá aí, gente, ó, um exemplo de uma divisão de duas potências com a mesma base. A base é o 4, né? O que é que você faz? Conserva o 4 e vai subtrair os expoentes. 5 menos 7, obviamente como o 7 ele é maior, né, gente, ó, então vamos ficar aqui com menos 2 no expoente. Se fosse 7 menos 5, seria 2 positivo, né? Lembrando que essa subtração aqui, ela é do numerador para o denominador, tá? Então você vai subtrair o expoente do de cima, que é o numerador, menos o expoente do de baixo, que é o denominador, e nunca o contrário, tá? A gente não pode fazer 7 menos 5, senão dá zebra aí, é sempre o de cima menos o de baixo aí, os expoentes, tá? Vamos então para a terceira propriedadezinha aí, que é uma potência de potência. Não escrevi os nomes aí para não
ficar muito ruim digitar, que me deu trabalho fazer isso. Mas observe, gente, ó, que você tem dentro do parêntese uma potência e fora você tem outra potência. Então é uma potência de uma potência dentro do parêntese, tá? O que é que você vai fazer com isso aí, ó? É só multiplicar os expoentes, né, moleza? Então o expoente de fora vezes o de dentro, ou de dentro vezes o de fora, e você repete a base normalmente, tá, gente? Simples, né? Então repete o A, multiplica os dois expoentes. Isso aí nós chamamos de potência de potência. E aqui está exatamente um exemplo. 3 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Então vai ficar 2 vezes 3, 6, tá? Essas que estão em amarelo aí, gente, a gente está parando por aí, mas na verdade você poderia continuar, tá? 3 a sexta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes. Tá bom? Da mesma maneira aqui, ó, 5 a sétima vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes, tá bom? Esse 4 a menos 2, daqui a pouquinho, na próxima propriedade aí a gente explica, daqui para frente a gente explica daqui a pouquinho como é que funciona quando o expoente é negativo, tá? Muito bem, vamos para a próxima propriedade aqui, ó. Vimos potência de potência, agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Observa aí é uma potência de um produto. Tá? É o nomezinho que se dá, potência de um produto, ou seja, é uma potência M de Maria, tá lá em cima, ó, de uma multiplicação. Observe que tem um parêntese aí, gente, isso é muito importante. Esse parêntese aí, quando ele está englobando aí as duas letrinhas, quer dizer que esse M de Maria que está em cima, ele é potência tanto do A quanto do B, tá bom, senhores? Então, para você fazer a fatoração disso aí, você vai transformar em um produto de duas potências. Era uma potência de um produto, potência M de uma multiplicação, agora vai virar uma multiplicação de duas potências com as duas bases que nós tínhamos lá dentro do parêntese. Tá vendo aí, senhores? Ó, tá bom? É muito importante a gente reconhecer isso aí para poder utilizar lá nos nossos exercícios, tá? Então, potência de um produto vai virar em um produto de duas potências, com esse mesmo expoente M, tá? Vamos ver o exemplo, ó. Você tem 2 vezes 3 elevado à quarta. Então, vai ficar 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta, só isso, tá? E aí você resolve normalmente, ó, se a gente fosse continuar a resolução. 2 a quarta, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? Que vai dar exatamente 16, que 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Não vai fazer 2 a quarta e dizer que é 8, tá bom, gente? Muito comum os alunos fazerem isso, né? E o 3 a quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá bom? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, tá certo? Então ficaria aí 16 vezes 81 a resposta. Mas como nós estamos apenas demonstrando como se resolvem as potências, vamos parar por aí, tá certo? Vamos para a próxima aqui, propriedade. É um trabalho, rapaz, digitar isso aqui. Vamos lá. Isso aí, gente, ó, é uma potência de um quociente, tá certo? O outro era uma potência de uma multiplicação, agora é uma potência de uma divisão, ou de um quociente, como a gente chama, tá? O que é que você vai fazer? Mesma coisa, vai ficar um quociente de duas potências. Moleza demais, né, gente? Café com leite isso aí, ó. É só você pegar o A e o B, colocar lá separados na fração e colocar este M tanto para o A quanto para o B, tá certo, gente? Por quê? Porque tem um parêntese, se liga no parêntese, viu, gente? Ó, o M, ele é potência tanto do A quanto do B, porque tem um parêntese, viu? Se liga nisso. Se não tivesse esse parêntese aí, o M seria a potência apenas do A, do que está em cima. Mas como tem um parêntese, o M, ele é potência dos dois, tá? Do A e do B. Da mesma maneira aí, eu fiz aí
era para ser aí, gente, ó, B diferente de 0, viu? Essa coisinha aí não é A não, que é o de baixo. Não pode ser 0, tá? O denominador, porque dá uma indeterminação. Não dá para dividir nada por 0. Quanto é 50 dividido por 0? Não existe, tá bom? Não tem como. Como é que eu vou dividir 50 laranjas para ninguém? Não tem como. Tem que ter no mínimo uma pessoa, né? Tá certo? Então não dá para dividir por 0. É uma indeterminação, tá? Exemplo aqui, muito mole, ó. 2/5 elevado ao cubo. Então, o cubo, ele é expoente do 2 e do 5. Então, vai ficar 2 ao cubo e 5 ao cubo. Se você fosse responder isso, 2 ao cubo daria 8, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2. E 5 ao cubo daria 125, que é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, tá? Mole. Mais uma propriedadezinha aqui, gente, é muito importante, ó. Isso aí é o seguinte: qualquer número elevado a expoente 0, a resposta é 1, tá certo? 1, sim. Então, 1 milhão elevado a expoente 0 é 1. De onde vem isso, professor? Que onda é essa aí, velho? Então, se você quiser uma demonstração, isso aí a gente faz pela potência de um quociente. Tipo assim, você tem lá em cima, né? 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao cubo. Se liga aí que eu estou falando, viu? 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao cubo. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1, né, gente? 10 dividido por 10 não é 1, 50 dividido por 50 não é 1. Então, 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao cubo também é 1, tá? Então, assim, mas quando a gente faz o quociente aqui, ó, você tem que subtrair os expoentes, né? Nós já vimos isso, né? Lá atrás, né? Então, a gente faz essa demonstração em sala depois, tá? Mas é muito moleza. O importante é saber que qualquer expoente 0 em qualquer número natural ou inteiro, a resposta é 1, tá bom? Vamos então aqui para a próxima aqui, regrinha, tá certo, gente? Ó, essa aí ela vai falar exatamente aí de uma potência negativa. O que acontece aí quando você tem uma potência negativa, um expoente negativo? Então, para você tornar ele positivo, gente, ó, você tem que inverter. Se ele está no numerador, ele vai para o denominador, tá bom? E aí, quando você faz isso, você passa ele de cima para baixo ou de baixo para cima, tanto faz. Esse expoente que ele é menos, ele vai ficar mais, só isso. Então, de onde apareceu esse 1, professor? É porque embaixo do A, aqui, ó, embaixo desse A aqui, que está A elevado a menos N, embaixo dele, o denominador é 1, a gente não escreve, mas é 1, tá? E 1 elevado a qualquer expoente é 1, por isso que ele continuou 1 ali. 1 elevado a 0 é 1, 1 elevado a 1 milhão é 1, 1 elevado ao quadrado é 1. Então, quando eu passei esse 1 para cima, ele continua 1, 1 não altera. E o N, que era negativo, ele vai para baixo, fica positivo, tá, gente? Então, se você for colocar de baixo para cima, de cima para baixo, tanto faz aí, esse expoente vai ficar o contrário do que ele era. Se ele era menos, fica mais, se ele era mais, fica menos, tá? Vamos ver aqui um exemplo aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. 4 elevado a menos 6, como é que resolve isso? Eu sei quanto é 4 a sexta, que é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 6 vezes, né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai inverter, você vai passar ele para baixo e o 1 que estava como denominador do 4 vai para cima. E aí você responde normalmente, ó, tá bom? Esse 4 aí elevado a sexta, ele ficaria 4 vezes 4 vezes 4 e daria a respostinha lá, tá? Aqui, outra coisa aqui interessante, ó. Por exemplo, A elevado a menos 1. Como é que eu faço, professor? Isso aí, tipo assim, eu tenho 2 elevado a menos 1, né? Eu quero achar a resposta disso. Ora, embaixo do 2, que é um número inteiro, você tem um denominador 1. Ou embaixo desse A aí, tem um denominador 1. Então, ele vai para cima e o A menos 1 vai para baixo, tá bom? Então, A menos 1 é a mesma coisa que 1 dividido por A.
5 a menos 1, professor, como é? 1/5. 10 a menos 1, 1/10, tá? Beleza, é só passar para baixo, tá bom, gente? Esse valor aí da potência negativa, tá? Vamos ver aqui outro exemplo, ó, relacionado a isso. Nós temos aqui, gente, ó, 5, olha aí, dividido por 5 elevado a menos 2. Observe aí que esse 5 elevado a menos 2 está um expoentezinho negativo. Como é que eu torno isso positivo, professor? Passa ele para cima, velho. Olha que jogada interessante, isso é muito interessante, né? Você pode jogar ele lá para cima. Ele estava dividindo, gente, ó, ele vai passar para cima, multiplicando o 5 que está lá, ó. É interessante isso? Que na verdade você pode separar essa fração aí, ó. Pode ficar 5 dividido por 1, que no começo, como tal, ele está 5 dividido por 5 elevado a menos 2. Você pode separar assim em duas frações, ó. Você pode colocar assim, ó, 5 dividido por 1 e 1 vezes 1 dividido por 5 a menos 2, tá? Aí 5 a menos 2 vai para cima. Mas resumindo o que eu estou falando, para você não endoidar aí, porque eu não escrevi aqui, basta você pegar esse expoente que é negativo com o 5, jogar ele para cima multiplicando. Ele estava dividindo, vai para cima multiplicando, só que o expoente que era menos fica mais. Se ele estivesse em cima, gente, fazia a mesma coisa, jogava ele para baixo dividindo, e se o expoente em cima tivesse negativo, vai para baixo positivo, e você responde normalmente, ó. Vamos ver como ficaria aqui, ó. Então aí ficou assim, ó. Joguei o 5 a menos 2 para cima, ele ficou multiplicando o que já estava lá. Então ficou 5 vezes 5 ao quadrado. E 5 vezes 5 ao quadrado, como nós já vimos lá no início, é 5 ao cubo, porque você conserva a base e soma os expoentes. Foi nossa primeira regra, tá bom? Vamos então aqui para uma potência com expoente racional. O que acontece se o expoente for racional? O que é o negócio racional, professor? Racional, gente, é uma fração no expoente, ó. Isso é uma fração no expoente, cara. O que é que eu faço? Então nós vamos jogar, gente, ó, isso aqui dentro de uma raiz, ó. Acompanha aí comigo, ó. Observe que nós temos uma base A elevado a m sobre n. Está bem grandão aí, poderia ter ficado menor esse expoente, né? Mas o que é que você vai fazer? Você vai pegar o a elevado a m, que é o numerador, e coloca dentro da raiz, tá bom? A elevado a m, que está ali em cima, dentro da raiz. E o n, que está ali embaixo como denominador do m, ele vai para o índice do radical. Não é moleza? Só isso. Repete o a elevado a m dentro da raiz. O n, que é denominador, vai para o índice do radical. E aí é moleza, velho, ó. Exemplo aqui, ó. 8 elevado a 1/3. Então, 8 elevado a 1 vai para dentro da raiz. E ficamos aí com o 3 no índice do radical. Tá bom, gente? É moleza, né, velho? 8 elevado a 1, na verdade, 8 é 2 vezes 2 vezes 2, né, gente? Não é a mesma coisa, né? Se você fatorar o 8, ou 2 ao cubo, mesma coisa, ó. Ora, como é que a gente simplifica uma raiz quando o índice é 3 e o expoente do radicando é 3? Então é só cortar, gente, ó. Corta a raiz com esse expoente aí, corta os dois, tá bom? Se a raiz fosse quarta, para poder cortar, o radicando também teria que ficar 2/4. Aí você cortaria tal, e esse 2 sairia para fora, tá bom? Então corta a raiz com o expoente do radicando, que é o que está dentro do radical, tá certo? Vamos aqui para um único exemplo, eu coloquei para não ficar muito longo o vídeo. Calcule o valor de A. Então nós temos aí uma expressão onde diz assim, ó, A é igual a 1 sobre 2 elevado a menos 2, mais, aí tem um colchetezinho aí, 2 elevado a menos 1, menos 2 elevado a menos 1, colchete elevado a menos 1, olha que bagunça, velho, meu amigo, o bicho vai pegar. Esse aí é um exemplozinho básico, a gente vai complicar muito a vida de vocês.
Estamos aqui para complicar. E aí vocês, quando descomplicarem, vai facilitar a vida, velho. Você descomplica para facilitar a vida. Não é uma maravilha? Vamos lá, então, responder isso aí, gente. Ó. Então, o primeiro caso ali é o caso de um expoente negativo. O que é que você faz? Ó? Temos lá 1 sobre 2 elevado a menos 2. Expoente negativo, já sabe, velho, inverte para ele ficar positivo. Não tem para onde correr. Então, nós tínhamos lá 1 sobre 2, ficou 2 sobre 1 elevado ao quadrado. Aqui, ó, tá aqui, bonitinho, ó. Olha aí, vou dar um zoom aqui para ficar bonitinho, ó. Então, era 1 sobre 2, ficou 2 sobre 1, gente, ó, bonitinho, inverti. E o 2, que era negativo, ficou positivo. Ai, que moleza, velho, ó. Do mesmo jeito, dentro do colchete, ó. Lá em cima, tá vendo lá em cima no amarelo? Era 2 elevado a menos 1. Então, expoente negativo, inverte, velho. Ficou 1 sobre 2. De onde apareceu esse 1, professor? Era o denominador do 2, velho. Ele vai para cima. E o denominador que estava lá foi para cima, o numerador foi para baixo. E aí, moleza, inverteu tudo aí. E o expoente, que era menos 1, lá embaixo ficou 1 positivo agora. Ó. Não tem mais o que fazer. Ficou moleza. Menos. Aí aqui nós tínhamos dentro do parênteses ali, ó, menos 2 elevado a menos 1. Expoente negativo, vem, inverte, cara. Então, 1 sobre menos 2, repetiu. E o expoente, que era menos, ficou mais, tá bom? Agora eu tenho 2 menos na parada aí, ó. Eu tenho que, vai ficar menos vezes menos ali, tá vendo, gente? Aqui no meio, ó. Aqui, ó, tem um menos em preto e tem o outro menos do menos 2, ó. Então, você vai fazer menos vezes menos, vai dar mais, viu? Vamos responder logo o início aqui, ó. Então, nós tínhamos lá 2 sobre 1 ao quadrado. Ora, 2 ao quadrado é 4, né, gente? Tá aí a respostinha, 4. Mais colchete. 1 meio repetiu. Aí, menos vezes menos, que estava lá dentro do colchete, então ficou mais. Tá vendo mais aqui, ó? 1 sobre 2 elevado a menos 1. Tá, vamos adiantar para cá, bonitinho. Já acompanharam aí, ó. Muito bem. Agora, repetir o 4, gente, ó. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, moleza, velho. É só você somar aí o numerador, né? Porque como é que a gente pode somar frações, professor? Eu só posso somar frações, gente, ó, quando os denominadores forem iguais. Se eles não forem iguais, você tem que torná-los iguais. Como é que torna denominadores iguais? Tirando o nosso MMC. Aprendemos isso aí, acho que lá na 7ª série, que é o 8º ano, né? Muito bem. Então, os denominadores aí já são iguais, eu posso somar os numeradores. Ó. Então, 1 mais 1 deu 2. Aí, 2 dividido por 2 tem embaixo 1, dentro do parêntese. Elevado a menos 1, tá bom? Então, ficou 1 mais 1 em cima, 2, dividido por 2, que o denominador é 2, né? A linha azul, ó, bonitinho. Então, ficamos aqui com 1 elevado a menos 1 ainda, para encher o saco. Se você inverter isso aí, porque 1 elevado a qualquer expoente, gente, ó, é 1. Não tem para onde correr. 1 elevado a 0, professor, 1. 1 elevado a 50, 1. 1 elevado a menos 1, 1. 1 elevado a qualquer raiz, 1. Não tem para onde correr. Qualquer expoente do 1, a resposta dá sempre 1, tá? Então, ficou 4 mais 1, 5. Moleza, velho. Isso aí, gente, é uma pequena introdução para nós não nos perdermos muito em função exponencial. Ó, o chato de gravar aula, ó, que é cachorro latindo, é tudo, velho. Forte abraço, pessoal. Fica com Deus, ó. Até a próxima. E vamos caprichar nas atividades aí, porque esse negócio não vai passar tão cedo. Agora é com vocês. A bola é passada para vocês aí, viu? Então capricha, velho, para a vida dar certo, para a felicidade ficar mais próxima aí do que nós ansiamos, tá bom? Um abraço.